dia, quinto ano A e quinto ano B, hoje, dia 8 de abril. E a nossa atividade avaliativa ela é de geografia, sobre o povo brasileiro. Na primeira questão aí, nós vemos uma cruzadinha. Temos a letra A B, C e D. São duas na vertical e duas na horizontal. Então, vamos lá. A. Os africanos foram trazidos para o Brasil para serem, até grifei aqui, ó. Os africanos trazidos para trabalhar como, tem até aqui grifado para vocês. B. Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foram, então, os primeiros habitantes do Brasil? A Pro até destacou aqui para vocês. C. Vieram do Japão e colaboraram para a formação do povo brasileiro. Quem que veio do Japão? Então, o próprio nome já fala, né? A Pro destacou aí para vocês. E letra D, os primeiros representantes da população branca no Brasil. Quem foram, então, os primeiros representantes aí brancos? Quem foram os primeiros representantes? A Pro também destacou quem foram eles. Depois nós temos aí um pequeno texto sobre os índios, sobre a chegada deles antes dos portugueses, cultura e sociedade. Então tem um pequeno texto que vocês devem ler sobre os índios. Vocês vão ler esse texto. E na número 2, segundo o texto, escreva nas linhas abaixo um breve relato sobre o modo de vida desse povo indígena, ou seja, vocês vão fazer um resumo, um breve resumo. E a Pro deu uma mãozinha aí para vocês, grifando as partes que eu achei assim bem importante, mas vocês vão fazer da maneira que vocês quiserem. Então aqui, ó, povos indígenas, eles viviam basicamente da caça, da pesca, da agricultura, eles respeitavam muito a natureza, viviam em tribos, faziam objetos artesanais com os elementos da natureza. Se quiser colocar o exemplo como cerâmica, palha, cipó, madeira, pode colocar. Eles também tinham, a religião deles era baseada em crença nos espíritos dos antepassados. Eles realizavam então danças, cantavam, pintavam os rostos, o corpo. Eles também, felizmente, né, ainda existem muitos povos indígenas brasileiros que resistem até hoje. Então, não são todos, mas ainda existem bastante. Então, esse foi um pequeno resumo. Pro, eu quero fazer diferente, eu quero colocar de outra forma. Pode? Claro, aqui eu só dei um exemplo, destaquei, para que vocês não precisem, não tem como colocar tudo que está escrito aqui, tá? Que são pequenas linhas e é só um breve relato. Número 3. De acordo com o texto, leia as questões abaixo e marque um V com verdade e um F de falso. Então, vamos começar aí com a letra A. Nas festas indígenas, eles realizavam danças, cantavam, pintavam os corpos para homenagear os antepassados. A Pro até grifou aqui, ó. Nessas ocasiões, dançavam, pintavam os corpos para homenagear os seus antepassados. Então, aqui a gente consegue ver se é verdade ou se é falso, se é verdadeiro ou é falso. Os povos indígenas não valorizavam a natureza, pois não dependiam dela. Será que é verdade isso? Vamos colocar. C. Segundo o texto, atualmente existe cerca de média de 3 a 4 milhões de índios no Brasil, atualmente. Então, vamos lá. Historiadores calculam que existiam de 3 a 4 milhões de índios no Brasil, antes de 1500. Será que é atualmente, então? Atualmente, hoje em dia, é esse número mesmo? Será? Vai colocar se é verdade ou falso. D. As tribos indígenas tinham um cacique como chefe da tribo. Então, aqui a Pro também destacou, ó. O pajé, né, ele é responsável pelas tribos. Nós temos também aqui, ele pergunta se é o cacique, mas nós temos aqui no nosso texto a figura do cacique também. Então, a gente consegue perceber se é verdade ou se é mentira. E os diversos povos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses, eles possuíam uma única cultura? Será? Vamos ver, ó. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses, lá antes de 1500, lá em 1500.
cada povo possuía sua própria cultura. Então, diversos povos existiam, mas cada um possuía sua própria cultura. Então, era uma única cultura? Será? Então, vai falar se é verdade ou se é falso. Observe o quadro e responda. O gráfico abaixo representa o número da população indígena em 1500 e também no ano de 2010. Observe e responda as questões. Então, nós temos aí 1500 e 2010. De acordo com o gráfico, a população indígena aumentou ou diminuiu ao longo desses anos? Então, nós temos aqui um pico de 4 milhões e depois nós temos uma queda aí de 500 mil. Não esquece dos pontinhos, tá? 4 milhões e 500 mil. Então, houve uma queda, uma redução, diminuiu, tá? Não aumentou. Dá pra gente perceber que de 1500 a 2010, olha a diferença como despencou. Segundo o gráfico, qual era a população indígena então no ano de 1500? É só a gente olhar aqui, ó. A gente vai copiar todos esses zerinhos aqui, são 6 zeros, ó. 4 milhões. Então, nós temos aí a classe de 1000 e a classe de milhões. E depois de 2010, nós temos aí um número de 500 mil. Aí vocês vão copiar certinho aí, tá? Então, esse é o número de população, o quanto que diminuiu essa população indígena. E agora o número 5. Os seres humanos fazem parte e produzem história. Escreva nas linhas abaixo um pequeno trecho da sua história agora. Você vai colocar o seu nome, onde que você nasceu, qual é a data, o lugar que você nasceu, o nome dos seus pais. Por que você tem esse nome? Qual a história do seu nome? O que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Enfim, vai escrever um pequeno texto sobre você. Se você tiver dúvida, pode pedir ajuda para alguém da família para falar um pouquinho de vocês, suas qualidades, os seus defeitos, o que vocês gostam de fazer, o que te deixa feliz. Então, vai escrever esse pequeno texto para quando a Pro pegar e ler, ela conseguir entender, interpretar tudo que vocês querem escrever nesse pequeno texto, tá bom? Um beijo!